Olá, gente, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores voltados no cultivo de frutas ou hortaliça, ou ambos, né? Depende muito do produtor. Bom, hoje eu vim falar sobre um tema que muitas pessoas me perguntam, e no dia a dia que eu passo nos sítios, na roça, de forma geral, ajudando o agricultor, sempre aparece essa dúvida em relação a quê? O que é melhor, Érica? Plantar com semente direto no campo ou com muda? Bom, gente, a primeira coisa que vocês têm que pensar, antes de pensar na muda e na semente, é verificar quais são as variedades de qualquer espécie que vocês vão trabalhar de hortaliça que se adapta na sua região, tá? Porque hoje em dia, com a tecnologia de produção de semente, de qualquer finalidade, tanto para hortaliças quanto para grãos e qualquer outro tipo de cultivo, ele tem um embasamento muito técnico e um trabalho de melhoramento vegetal para que cada vez mais haja no mercado sementes que tenham condições de realmente ser produtiva e principalmente ter uniformidade no crescimento. Isso é um ponto fundamental, porque a uniformidade do crescimento, que é um ponto interessante, é importante porque, por exemplo, vamos supor, existem cultivos que, no caso, vamos chutar aí o quiabo. Você tem que praticamente colher a cada um dia, no máximo a cada 2 dias, porque senão passa do tempo. Então, se eu não tenho um crescimento uniforme, significa que tem pés que vai começar mais cedo e aqueles que vão demorar mais. Aí entra um ponto, às vezes não é interessante você ter uma hortaliça que você tem que entrar muitas vezes para colher, mesmo chegando no momento que tem pouca quantidade. E aqueles que pagam mão de obra, aí muitas vezes você vai ter que pagar uma pessoa para colher uma pouquíssima quantidade. Claro que tem pessoas que acabam fazendo a negociação do pagamento do serviço por caixa colhida. Isso é muito interessante também. Cabe verificar se na região na qual vocês estão trabalhando, a mão de obra aceita esse tipo de pagamento, né? Por exemplo, em vez de pagar para você uma diária de 60 até 120 reais, dependendo da localidade, eu vou pagar para você o número de caixas que você colher, né? Então vai depender muito da forma que vocês combinam, né? Então, assim, voltando na parte de mão de obras, então se eu não conseguir ter uma continuidade, eu vou ter que estar pagando uma mão de obra por mais tempo. Isso é um ponto. E a uniformidade de crescimento também vai fazer com que eu tenha mais volume para vender, que é muito interessante, é o ideal, porque com mais volume para vender, eu tenho a chance de conseguir cobrir meus gastos e ainda ter um lucro. E esse lucro é o ponto principal de toda a nossa conversa desde que eu comecei a postar os vídeos para vocês. Por quê? O lucro só vai existir se vocês tiverem planejamento. Olha eu aqui falando de novo sobre planejamento. Por que eu enfatizo isso, gente? Porque, no caso de semente, pensa bem, hein? No caso da semente, se eu tiver um planejamento na qual eu vou buscar, né, quais são as variedades ou cultivares específicas para a minha região, eu consigo fazer com que eu traga plantas, vamos supor, lugares quentes, que seja tolerante a alta temperatura, até mesmo aquelas que sejam tolerantes a uma estiagenzinha, não muito grande. Então, assim, verificar esses pontos. Então, plantas que são tolerantes a esse tipo de aspecto climático, né? Também como plantas que sejam tolerantes a certas doenças ou pragas. Então, vai variar muito, né? Vai ter que verificar o que é melhor para sua região. Então, muitas vezes eu dou um exemplo aqui para vocês, só que lá num clima mais frio ou mais úmido ou mais seco,
não vai ser uma boa opção. Então eu sempre procuro falar para vocês entrarem em contato, buscar essa informação, né? Hoje no Brasil já existe uma grande diversidade de cultivares ou variedades que possa oferecer essa característica para que vocês não errem, né? E vendo qual é o material genético bom para vocês, vocês começam a garantir a sua colheita lá no futuro, lá na frente. Por que isso? Porque vocês conseguem ter uniformidade de desenvolvimento da planta, uniformidade da produtividade da sua lavoura. Consequentemente, quando vocês forem colher, vocês vão ter volume de colheita para poder vender. Isso é muito importante, certo? Agora, voltando ao ponto, o que é melhor, semente ou muda? Geralmente vocês têm que ver a condição, né, climática, que nem por exemplo, agora com essa seca tão grande que estamos atravessando, em umas regiões mais e outras menos, nós temos que tomar cuidado para que quando a gente leve a muda ou a semente no chão, na terra, tenha umidade o suficiente. Outra coisa que é muito importante, que eu sempre levo em consideração quando a gente fala sobre o preparo do solo, é matéria orgânica. Nós temos que ter, além de ter uma boa cova, né, um bom preparo, seja em cova, seja em sulco, nós temos que ter matéria orgânica para cobrir esse solo, onde está a irrigação sendo distribuída em forma de gotejo, microaspersor, o que vocês tiverem de mais fácil para vocês poderem trabalhar. Então assim, independentemente de vocês escolherem semente ou muda, vocês têm que garantir uma cobertura no solo. Essa cobertura no solo vai evitar que essa água que vocês estão irrigando evapore, tá? E a temperatura do solo não tenha um aumento muito grande e uma diminuição da mesma proporção de noite. Então durante o dia esquenta demais e à noite esfria demais. Isso não é legal para a planta. Se faz mal para nós, seres humanos, imagina na plantinha. E ainda levando em consideração que uma planta que está germinando ou uma mudinha que vocês acabaram de pôr no chão é a fase que a gente pode comparar de criança. É uma criança em desenvolvimento. E essa criança em desenvolvimento, num ambiente muito drástico, seco, quente, sofre. Então, se esse sofrimento for acumulativo, passar dos dias, ele vai crescer um adulto não muito saudável. Tem que pensar nisso também. Então, a gente tem que dar condições para que vocês, quando optarem por semente ou por muda, consigam desenvolver muito bem, ok? Isso serve tanto para hortaliças quanto para frutas, tá? Na sua grande maioria das vezes, no caso de frutíferas, nós utilizamos o plantio de mudas e cerca de 80% enxertado, tá? Enxertado, onde a parte do enxerto, né, o cavaleiro, ele já tem as características de produtividade, de resistência, né, de crescimento e a parte de qualidade de fruto, interessante para o seu mercado. Tem que lembrar sempre o que você quer vender e para que mercado quer, tá? O que o mercado vai desejar da sua produção. Isso é um ponto muito importante, né? No caso de semente, algumas frutíferas também são plantadas via semente, como por exemplo, mamão, o maracujá, tá? Então, esses são os mais comuns. O restante é por mudas, sendo brotos, estacas, mudas enxertadas. Aí vai depender o que vocês têm disponível, da onde vocês estão e aonde a sua cultura vai ser cultivada na sua roça ou no seu sítio. Tanto faz, certo? Isso é um ponto importante. Então, lembrando,
Quando vocês optarem por semente ou por muda, independentemente de fruta ou hortaliça, vocês têm que dar condição para esse tempo seco que nós estamos atravessando, ter uma irrigação, uma cobertura que proteja essa evaporação, não ser muito grande e eu perca água. Então, quando menos evaporação tiver, mais úmido meu solo vai estar, mais confortável será o desenvolvimento dessa plantinha nesse tempo tão doido, quentíssimo e sequíssimo que está. Vendo essas condições na qual nós estamos passando por esse tempo de estiagem, nós temos que ver também a forma que vocês têm em relação a opções. Por exemplo, tem pessoas que eu conheço que eles preferem fazer as suas mudas antes do plantio, em vez de comprar de um viveirista, né? Para poder o quê? Diminuir o meu custo de produção, porque realmente, né? Você comprar uma muda, seja ela em bandejas, né? Claro. Então, nessa bandeja, o cara que está vendendo para você já colocou o custo de mão de obra, tempo gasto, né? Os insumos utilizados e o transporte. Então, tá tudo embutido no valor. Se vocês fizerem no sítio, esses gastos que eu falei para vocês, muitas vezes vai diminuir, porque o produtor fazendo acaba saindo mais barato e o custo, entre aspas, que teria seria somente da bandeja, semente, substrato e um local para vocês terem. Geralmente é uma estufinha pequenininha com lona plástica e telado. Isso já resolve. Não precisa ser um negócio big, ultra, mega sofisticado e nem muito caro, tá? Então esse é um ponto que nós temos que ver. Outra coisa, se vocês optarem por mudas compradas, né? Esse é um ponto um pouco mais delicado e serve tanto para hortaliças quanto para frutíferas. Por que delicado? Porque infelizmente no nosso país não existe uma atuação muito grande de fiscalização, principalmente para comercialização de mudas. Por quê? A maioria dos viveiristas começa pouco a pouco e vai crescendo as suas estufas de muda porque viu que teve venda, clientes e vai ampliando. E a maioria deles não buscam conhecimentos técnicos para ter uma muda sadia e nem tanto também a preocupação de entregar um produto confiável de qualidade, tá? É muito comum vocês comprarem uma muda e às vezes já vir do viveiro com praga e doença. E outra coisa que eu já vi que acaba surpreendendo muito, já vir com nematóide. E acontece muito em mudas de frutíferas. Então tem que tomar muito cuidado. Ainda tem um ponto que vocês têm que ficar atento, é que nem sempre a variedade ou o cultivar que vocês desejam é o que realmente o viveirista entrega. Tem esse ponto, né? Para quem está começando, acaba se sujeitando a confiar nessa pessoa. Falei, não, eu não tenho opção, vou ter que confiar no cara. O que eu posso fazer, né? É ele só que está aqui nessa região, ou se não o viveirista é de outro estado, não tem como eu ir lá para conhecer a estrutura que ele tem e assim vai. Então eu entendo as limitações que o homem de campo encontra, né? A fiscalização serve para quê? Porque não sei se vocês sabem, vocês não podem transportar de um estado por outro qualquer tipo de propágulo vegetal. O que é propágulo? Seria partes de plantas ou plantas que você comercializa para você comprar e plantar no sítio ou num local onde ele vai ser produzido. Então, existe uma fiscalização para você não ter essa entrada e saída de um estado para o outro de forma indiscriminada, né, sem controle. Porque existe várias doenças que muitas vezes tal região não tem, e aí sai de uma região que tem essa doença e leva, e assim vai. Só que infelizmente
a atuação da fiscalização por N motivos que eles têm, que não vou levar isso em consideração nesse vídeo, acaba falhando e vai tendo essa troca, né, de vegetais para ser cultivado de um estado para o outro, né? Então, infelizmente, o sujeito que precisa, ele acaba tendo que levar, porque senão eu vou ficar sem plantar, vou perder meu tempo ali, já está preparado, só está faltando a muda, né? Então, assim, é meio complicado. E não sei se vocês sabem, se pelo menos vocês conseguirem ver como essa muda é produzida, tá? Visitar, se for possível, ou se vocês conhecerem alguém que está ali na região, possa ver por vocês, é melhor. Porque quer queira ou não, vocês estão olhando como é feita essa muda, né? Você, ou até mesmo tem lugares que aceitam você comprar a semente, por dar ali e essa pessoa ter o trabalho de plantar cada cedulinha das bandejas, irrigar e cuidar, né? Então tem esses pontos que a gente tem que pensar também. É muito melhor realmente eu comprar a muda pronta. Por quê? Porque eu vou economizar tempo, trabalho, posso me dedicar a fazer outras coisas na minha roça do que ficar sentado plantando mondinhas, plantando as sementinhas ali, né? Semeando bandeja por bandeja. Então aí vocês têm que avaliar. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu prefiro que vocês consigam fazer as suas mudas, porque evita vários problemas, principalmente em relação a trazer de fora alguma praga, alguma doença que no seu sítio, na sua roça não tinha, né? Então, preferiria, mas eu não posso obrigá-los, porque vocês têm que ver qual é a sua possibilidade de fazer isso, ou se existe pontos limitantes, qual é a dificuldade. Então, isso tem que ser balanceado, né? Enfim, isso é um ponto importante. No caso de mudas também, tem alguns viveiros, principalmente de frutíferas, porque as frutas, de forma geral, a grande maioria, como eu já falei para vocês, é propagada, né, por mudas. E graças a Deus, com a difusão de tecnologia, né, com o aumento de pessoas interessadas, existe viveiros hoje que tem uma infraestrutura muito boa, tem uma preocupação muito grande para não levar doença e pragas para essas mudas e chegarem no seu sítio ou na roça sadias, sem nem a doença e nem a praga. Então são o que? São os viveiros certificados. Ah, mas é certificado do quê? É uma certificação sanitária, aonde essas mudas, né, muitas mudas de plantas cítricas têm isso, né? Cada vez mais alguma frutífera tem um certo crescimento em plantio de área, né? Ou seja, pessoas cada vez mais interessadas em cultivar elas, dependendo da região do ano. Vocês têm viveiros de várias espécies tropicais, manga, abacate, plantas cítricas, que nem no caso limão, laranja, pocá, mexerica e assim vai, tá? Como também tem viveiros, né, que trabalham com mudas de mamão e maracujá, aonde tem a garantia de origem dessas sementes, tá? Então tem várias formas que vocês podem estar encontrando essas mudas no mercado. Porém, eu sempre oriento, tenta procurar daqueles viveiros na qual já tem uma tradição na região, né? É amplamente conhecido. Tenta investigar para ver se existe reclamação, tá? E se um local que tem uma muda boa para vocês, 100% legal,
sei lá, reúne os seus vizinhos para poder comprar uma carga razoável e divide os fretes com cada um. Mas lembre-se, para quem eu vou vender? Não se esqueçam disso. Tem mercado? Eu preciso beneficiar ele num packing house? Tenho que saber disso, ok? Então tá. E o de hortaliça, muitas vezes, não tem, né? Certificado de hortaliça são poucos, infelizmente. Geralmente existe alguns viveiros que têm um tremendo cuidado sanitário, mas não tem a certificação sanitária, mas eles têm uma conduta, uma preocupação, né? Investem em agrônomos especializados nisso, para que quando vocês receberem essas mudas, tenha a garantia de que realmente é a variedade que vocês pediram, realmente é uma planta saudável, sem nenhum tipo de doença e sem nenhuma praga que vocês estão trazendo no seu sítio, tá? Então, tem essas formas. Então, por exemplo, Érica, não tenho como ter esse conhecimento se esse viveiro que eu compro, as mudinhas de alface, por exemplo, ou de jiló, ou de berinjela, realmente tem essa preocupação, essa responsabilidade que você está me falando. Realmente acontece isso, porque muitas vezes a região na qual vocês estão trabalhando não é uma região tradicional da horticultura, por exemplo. É uma região nova, está começando. Existe uma demanda muito grande, mas infelizmente naquele local os produtores ainda não conseguiram ter um grande volume de oferta de produtos. E consequentemente, nessa região nem sempre tem um viveiro confiável, né? Então, e se tiver, procurem conhecer. Tira um tempinho, acho que vale a pena vocês visitarem, verem como o viveirista estão plantando as suas mudas. Não somente quando vocês forem buscar a muda, mas apareça num dia qualquer. É bom, porque quer queira ou não, é dali que você vai estar tirando as plantas que vocês vão colocar lá na roça. E é dali que vocês estão investindo para que essas plantas que você comprar desse cara tenha uma produção futura da qual eu estou esperando, tá? Então façam isso. E também tem a forma de vocês tentarem então comprar semente e plantar direto na cova. Isso existe. Existem várias variedades de hortaliças, por exemplo, que vocês podem fazer plantio direto lá na cova, colocando 2, no máximo 3 sementes, né? Ali no chão, sempre tomando cuidado. Ah, Érica, mas por exemplo, no meu sítio, eu nunca consegui plantar uma abóbora direito, porque sempre um passarinho tá lá, quando começa a soltar o primeiro par de folha, já levou embora a minha muda. Já puxou assim, comeu as folhinhas mais macias, né, mais suculentas. O que eu faço? Bom, gente, nessa situação é um pouco complicado, mas aí vocês poderiam levar a sua muda um pouco maiorzinha, né? Então, assim, a mais do que aquelas bandejas de 128, né? Cédulas, ou onde cabe 128 mudinhas, vocês pegarem bandejas com menor quantidade, como por exemplo 50 mudinhas, para que quando você tiver a sua muda, ela seja maior, tá? Mais desenvolvida, ao ponto de que nem mesmo algum inseto possa lá e cortar, como as paquinhas. Oh meu Deus do céu, as paquinhas vão lá quando vocês menos esperam, no horário que vocês estão dormindo, visita a sua roça e ó, vai cortando um atrás do outro, certo? Aí vocês podem então investir numa muda maior, mais desenvolvida. Só que tome muito cuidado para não deixar ela estiolada. O que é estiolada? Ela tem um crescimento na qual o caule começa a ficar muito alongado.
como se estivesse procurando luz, né? Então tomem muito cuidado de você não deixar sombreado demais aonde vocês estão deixando sua mudinha se desenvolver, ok? Tome muito cuidado, porque se eles ficarem alongadas esse caule, pode correr o risco de ela tombar se de repente vocês plantarem no campo e bater um vento e tuf. Mas Érica, se elas estiverem alongadas, eu não posso chegar mais terra nela? Olha, gente, eu não aconselho fazer isso, tá? Porque muitas vezes você deixa uma forma de vocês saberem se estão plantando exatamente no nível correto as suas mudinhas do solo, você observa o substrato. O substrato no solo, ele tem que ficar, né, meio que enterrado, quase aflorando a superfície da terra. Quase vocês podendo ver, né? E no máximo afundar, né, esse substrato, aquele torrãozinho que vocês utilizam para o desenvolvimento da raiz e da muda, no máximo um dedo. Por que isso? Porque se vocês enterrarem demais, né, lembrando-se que é uma criança, essa muda fica muito funda, não vai ter uma boa oxigenação, porque ela vai estar funda demais, né? Sem oxigenação, logo no início, lembre-se, ela é uma criança que está entrando no solo, ela vai se desenvolver ainda. Se ela ficar muito funda ainda, vocês irrigam sem oxigênio, pode dar doença, né? Porque acaba ficando tão profunda e ela não consegue se desenvolver naquele meio, tá? Então é melhor vocês, então, vamos supor, deixar ela numa profundidade de no máximo um dedinho. Então vocês colocam ali a mudinha com substrato e cobre somente na profundidade de um dedinho apenas, tá? Aí já sai o caule para cima, mais um dedinho de profundidade coberto, ok? Tomem esses cuidados, porque se muitas vezes eu tenho um sistema de irrigação, eu não tenho como monitorar a minha quantidade de água que eu levo para o campo, né? Que eu irrigo. Então isso é um ponto que também tem que tomar cuidado. E aí eu molho demais, ela pode apodrecer dentro da terra. Como também ela pode sentir uma dificuldade por ter pouca quantidade de oxigênio, então ela leva mais tempo do que deveria para poder começar a crescer, ou seja, fazer raiz começar a crescer. E muito, muito mais funda do que isso, você pode atrasar até mesmo a sua roça, né? Então tome cuidado, não deixe esse caule muito longo e não tente compensar isso enterrando demais, tá? Enterre no máximo um dedinho de profundidade. Ah, Érica, meu dedinho é muito mais grosso que o seu, então tá, não tem problema, mas não tendo meio centímetro maior que o meu, não vai fazer muita diferença. O que não pode é ser mais de 2, vamos supor, tá? Mas tomem esse cuidado, ok? Lembrando também que onde tiver essa parte, esse solo que vai ter a muda, esse ambiente que vai ter a muda, ele tem que ter material que drene fácil. Então, matéria orgânica para não acumular muita água, aquele excesso. E essa matéria orgânica vai só absorver a água necessária para matar a sede da planta e permitir que ela absorva os nutrientes que está diluído naquela água de irrigação. Então tem que ter um solo bem drenado, onde a água não se acumule, ela escoe, ok? Certinho? Então esses são alguns pontos que vocês têm que observar. Isso serve tanto para a horta quanto para o pomar, certo? Outra coisa que vocês têm que observar também, além de ver, primeiro ponto, recapitulando, a parte genética, ela tem qualidade? É tolerante? Ou híbrido? Se for o híbrido, gente, eu posso fazer o quê? Um único plantio. As cultivares, né? As espécies híbridas
que vocês utilizarem na sua roça, elas não podem ser aproveitadas a sua semente para uma nova roça, porque ela não vai manter as características da planta que você comprou para ser produzida. Ela é muito mais rústica, vigorosa, tá? A semente híbrida é um pouco mais cara por causa disso. Ela é rústica e vigorosa. Só que se pegar e querer aproveitar dessa roça que você plantou com essa semente híbrida e fazer uma segunda, já não dá mais. Ela não vai garantir que todas as plantas que você fizer nessa segunda roça tenham a mesma característica da primeira, certo? Agora, se a sua hortaliça não for híbrida, pode tentar sim, só que eu aconselho, por exemplo, eu comprei a semente de boa qualidade, paguei um pouquinho mais caro porque infelizmente a qualidade, o desempenho, porcentagem de germinação, produção e padrão é uma característica de qualidade que também tem custo, né? As empresas de semente têm esse custo porque ela tem que trabalhar para garantir para que vocês tenham no sítio plantas de alto desempenho. Por isso que eu escolher uma semente boa faz parte do meu planejamento. E sempre pensando, consigo vender esse produto lá na frente, lá no final, quando eu tiver colhido, levado para comercializar? Esse é um ponto, certo? Sempre pense nisso. Se for sementes que não sejam híbridas, ainda eu peço para que vocês tenham mais cuidado, porque eu tenho ali, eu plantei minha roça, né, na qual as sementes não são híbridas. Ela produziu bem, toda a característica, ótimo. Aí vocês podem esperar amadurecer essas sementes, né, e fazer uma segunda roça da mesma espécie na qual você comprou. Dá para usar. Eu não recomendo fazer mais do que a segunda para a terceira, no máximo, né? Segunda, terceira roça, na qual você tirou por 2 vezes a semente. Mas, uma dica, se vocês querem ter 2, 3 roças dessa mesma primeira que você gostou, então deixe uma área um pouco maior, reservada só para coletar semente, que dê para você plantar a segunda e a terceira roça, porque daí assim você vai conseguir garantir do que a característica, entendeu? Manter, porque se você pegar a primeira geração que você colocou dessa roça aqui que eu plantei, aí vai para uma segunda geração, aí acontece o que muitas pessoas falam: Érica, a minha roça está ficando fraca, essas sementes são fracas. Mas por quê? Você plantou muito mais além disso, ok? Então, gente, são dicas para vocês tomarem cuidado dentro do manejo, no momento de vocês adquirirem sementes ou muda, ou até mesmo produzir as suas próprias mudas, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, deixem um comentário aí abaixo, porque tem muita coisas para se falar de sementes e mudas ainda no universo das hortaliças e no universo das frutas. Então, tendo dúvida, dão sugestões, pergunte: Érica, eu quero saber sobre isso, aquilo outro. Dá para fazer um vídeo? Vamos, que eu só estou aqui para ajudar vocês. Belezinha? Então, eu agradeço vocês terem ouvido e assistido o meu vídeo até o final e até uma próxima oportunidade. Até mais!